Eu sei, nesse momento você está com medo. Nesse momento você cogita que Bitcoin pode ter atingido seu topo cíclico. Nesse momento eu sei que você se questiona, será que nós entramos dentro de um bear market? E eu sei que se você estiver posicionado, agora você está pensando em vender. Agora o que bate na sua cabeça é, será que seria tarde para eu vender? Bom, na nossa análise de hoje, eu vou te explicar qual que é o sentimento, como que estão os dados e como que nós podemos montar uma boa estratégia nesse momento após as quedas. O que que nós devemos fazer, para onde que nós devemos olhar exatamente nesse momento. Eu vou te mostrar quais são as melhores oportunidades que nós temos diante da nossa frente agora no mercado cripto. Bom, Itelis na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana. Principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixa o seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, para a gente começar a nossa análise aqui, obviamente, eu sei qual que é o seu sentimento nesse momento, e eu sei disso por conta de indicadores. São indicadores que nos mostram exatamente como que as pessoas estão se sentindo, publicando na internet, comentando, falando a respeito de Bitcoin. E eu sei que nesse momento a gente chegou em extremo medo, ou seja, a maioria das pessoas elas estão pessimistas. Até mesmo quem é mais experiente no mercado fica pessimista. Eu também tenho um sentimento negativo nesse momento quando a gente olha para as quedas. Eu me sinto também em um momento de, putz, eu não teria tanto interesse assim em investir agora no meio dessa queda. Mas saiba que um bom investidor ele tem a função de ir contra os seus sentimentos, porque os seus sentimentos são exatamente o sentido oposto do mercado. Por que eu falo isso? Olha só. Quando a gente volta lá para dezembro, que eu falava para todo mundo que nós estávamos em topo e que aqui, cara, a gente deveria se desfazer das altcoins e até mesmo do Bitcoin, eu não holdo nenhum projeto, então literalmente eu vendi 90% das minhas posições dentro dessa zona de distribuição. Mas uma das decisões por conta disso era exatamente o sentimento comum naquele momento, que era essa região azul aqui, euforia, clássica euforia, região de topo. Hoje, como nós estamos entrando dentro de extremo medo, por exemplo, a gente sabe que extremo medo também são regiões de fundo. Obviamente que a gente não utiliza esse indicador para tomar uma decisão, ele só é um indicador que vai nos mostrar o sentimento comum das pessoas. Afinal de contas, se a gente olhar como que ele funciona dentro de uma fase de bear market, a gente sabe que ele vai ficar mergulhado no medo extremo ali durante um bear market profundo. Mas eu quero que você saiba que o sentimento é negativo e a sua função como investidor é, nesse momento que você tem medo, pegar os dados, analisar os dados de maneira fria e calculista. E através disso, se você tiver informações relevantes que mostrem que outros grandes players estão entrando dentro do mercado, você deve sim também entrar, você deve sim também comprar, porque afinal de contas, agora é o momento de você estar buscando por compra. Depois da gente ter tido uma queda, e eu vou te mostrar que a gente está vivenciando uma capitulação, e essas fases são excelentes fases para a gente poder comprar. Se tem uma única coisa que eu posso fazer nesse momento, é compra. Se eu vou indicar alguma coisa para os meus clientes nesse momento, é compra. Todos os meus clientes foram informados sobre vendas em dezembro, em janeiro, e agora não tem mais venda. Se você não vendeu até aqui, eu acredito que está tarde. Agora não é o momento de você pensar em venda. Já foi. Agora a única coisa que você pode pensar é em compra. Mesmo que a gente continue caindo um pouco mais, e eu vou te mostrar os dados, vou te mostrar os alvos, por exemplo, as regiões que eu observo para poder tomar uma decisão de compra. Mas eu quero que você entenda que agora não tem mais a decisão de venda. Se você não vendeu, você perdeu uma oportunidade de venda. Aprenda com esse erro e corrija isso na próxima vez. Na próxima vez que a gente chegar em região de topo, mais uma vez, vê se não acredite que a alta é infinita. Vê se não acredite que acumular bons projetos é uma boa estratégia. Bom, quando a gente olha para os últimos dias aí, principalmente na data de ontem, a gente teve uma grande liquidação acontecendo. Não é a maior liquidação da história do Bitcoin, a gente tem grandes liquidações acontecendo frequentemente, tá? Inclusive dia 2 de fevereiro a gente teve uma liquidação também muito relevante, em dezembro, dia 19, teve uma liquidação, a gente tem várias liquidações acontecendo ao longo do tempo.
tanto das pessoas que ficam apostando em short, quanto de quem fica apostando em long. Saiba que usar alavancagem ali é algo que você está simplesmente buscando o risco desnecessário. Você está pegando um dinheiro que você não tem para fazer uma coisa que você não sabe como que se faz muito bem. Então tome muito cuidado com a alavancagem. Bom, esses movimentos de desalavancagem também acaba sendo uma ótima oportunidade para a gente comprar. Porque quando muitas pessoas que estão apostando em long, elas são liquidadas, a gente cria uma pressão artificial de venda, ou seja, a gente encontra um patamar de preço mais baixo do que realmente ele chegaria se nós não tivéssemos a liquidação. Na data de ontem, quando a gente olha, teve uma realização de prejuízo ali de 1,8 bilhões de dólares, a maior realização de prejuízo desde agosto de 2024. Se a gente desconsiderar agosto de 2024 ali, que foi um grande panic sell, mas foi um flush que aconteceu, o mercado se recuperou muito rápido, a gente pode ver que essa daqui é a maior liquidação desse ciclo. Ou seja, quando a gente olha aqui, estamos vivenciando o segundo dia com maior liquidação, maior realização de prejuízo. Eu vou te explicar por que essa realização de prejuízo ela tá tão intensa e eu vou te mostrar que essa realização de prejuízo ela pode se intensificar nos próximos dias. Isso não significa que o preço do Bitcoin necessariamente ele vai mais baixo. Mas eu quero que você entenda que a gente construiu a maior arapuca que nós poderíamos construir para o investidor de curto prazo. E algo que eu sempre comentei com você aqui no canal desde dezembro. Muito investidor de curto prazo, muito novato entrou dentro do mercado acreditando que a alta seria infinita, acreditando que se ele tivesse 0,1 Bitcoin até o final de 2025, ele estaria feito, porque Bitcoin vai chegar em $1 milhão, por exemplo, e apenas 10% disso daí já faria a festa para essas pessoas. Aquelas pessoas que queriam investir apenas R$1.000 e multiplicar em R$1 milhão, elas simplesmente foram pegas nesse momento. E a gente teve a maior quantidade de investidores caindo nessas narrativas no curto prazo. E eu vou te mostrar isso através de dados. E isso era uma grande preocupação e eu tinha exatamente a quantidade de supply que esses investidores detinham. Bom, quando a gente olha para o meu indicador ali, momento do trade, a gente sabe que estamos ali abaixo, né, da linha dourada, ou seja, aqui é uma região que a gente deve olhar para compras e não para as vendas. A gente vai olhar para as vendas exatamente na linha verde lá em cima, tá? Ou seja, aqui a gente só pode procurar por compra. Quando a gente olha para o price action do Bitcoin, o price action do Bitcoin ele ficou feio, porque nós não fechamos acima da mínima que nós tivemos aqui lá no começo do ano. Como nós não fechamos acima dessa mínima aqui de janeiro, a gente caracterizou um rompimento, ou seja, a gente perdeu um suporte. Mas não significa que porque a gente perdeu um suporte, a gente não pode voltar acima dele. Mas eu quero que você saiba que tem algumas informações relevantes e positivas também dentro do price action. Um alto volume de negociação exatamente durante essa queda. Isso é muito por conta da liquidação. A gente olha para o RSI ele está em sobrevenda também, ou seja, a gente está em uma região de compra. A gente deve olhar para compras nesse momento. Eu já estou comprando? Não, ainda não comprei e eu vou comentar mais sobre isso aqui. Mas quando a gente olha para retrações de Fibonacci também, a gente chegou no nosso primeiro suporte de Fibonacci, que é 0,382. A gente tem outros suportes mais para baixo, 0,5, 0,618. Sim, não descarta a possibilidade da gente vir dentro dessas regiões. Mas um fato para mim é claro, a partir daqui, a partir desse momento, eu estou olhando para compra. Estou aguardando por sinais para que eu possa tomar decisões de entrada. Ainda não entrei, ou seja, eu estou olhando exatamente atento para o mercado dia após dia para que eu possa tomar essa decisão. Quando eu olho para Ether ali, Ether teve um excelente candle de rejeição na data de ontem, só que lembre-se que a gente já teve um candle mais bonito ainda de rejeição, foi no dia 3 de fevereiro. E isso não foi o suficiente para entregar uma alta por Ether. Ether simplesmente ele está em ladeira abaixo. As pessoas que não realizaram Ether lá nos $4.000 ou até mesmo nos 3.200 ali, que foi o último ponto de venda, por exemplo, simplesmente estão de brincadeira na tomateira.
Tem muitas pessoas que estão perdendo a performance de Ether ao longo desse ciclo. Muita gente fala que Ether não está entregando performance, que Ether simplesmente não vai, mas se você olhar para as movimentações aqui, cara, do fundo até o topo ele entregou 360% de alta. Não foi a melhor multiplicação, não é o melhor ciclo para o Ether, na verdade é o pior ciclo para o Ether, mas ele entregou uma excelente multiplicação. Depois ele entregou uma outra pernada aqui, ó, que a gente saiu com mais 80% de lucro. Infelizmente, muitas pessoas não querem vender Ether porque acreditam que ele vai parar em $8.000, porque acreditam que a alta é infinita, porque acreditam que simplesmente a grande oportunidade da vida dessas pessoas está atrelada a Ether. Nesse momento, eu continuo fora desse ativo e eu comentei muito com vocês aqui no canal que a partir do momento que Ether perdesse os $3.100, isso seria muito problemático para o Ether. E isso aconteceu exatamente nesse candle aqui. Eu quero que você repare o que aconteceu com o Ether logo em seguida, e eu vou linkar exatamente alguns dados com o Bitcoin para que você entenda exatamente qual que é o momento que nós estamos. Veja que após ele perder essa região aqui, ele fez um pullback e depois ele caiu de vez. Bom, a gente vai olhar para os dados on-chain e eu vou te explicar o que isso tem a ver com o Bitcoin. Mas eu quero que você saiba que a grande arapuca que nós construímos foi exatamente a zona dos $100.000. Isso daqui é a quantidade de supply que foi vendido nos $100.000. A gente está falando que apenas nos 97.500 teve 3,8% do supply circulante transferido em mãos. Ou seja, a gente está falando ali que 750 mil bitcoins foram vendidos para os novatos nessa região. Se a gente considerar toda a região entre os 90 e os $100.000 ali, a gente vai ver que temos a maior concentragem de supply, ou seja, muitos players nesse momento, e pode ter certeza que são players amadores, têm o seu custo médio em Bitcoin em $90.000, $97.000, até mesmo $105.000. A grande maioria está em $97.000. Eu quero que você saiba que aqui a gente construiu uma fórmula perfeita, a gente colocou combustível ao redor de uma fogueira, e eu falei isso muito com você, e agora a gente está vendo esse combustível respingando na fogueira. A gente está vendo as altas realizações de prejuízo, a gente está dentro de uma fase de capitulação do investidor de curto prazo. Ou seja, as pessoas vão começar a desistir do mercado cripto a partir daqui. E as pessoas que vão desistir são exatamente os novatos. Saiba que os novatos é sempre quem vai pagar a nossa conta, sempre quem vai entrar por último e sempre quem vai sair por último. Olha só, quando uma festa ela está acontecendo, você não precisa chegar na primeira hora no início dessa festa e você também não precisa sair na última hora dessa festa. Se você chegar na primeira hora, muito provável que essa festa ela não tenha festa ainda, porque você chegou muito cedo. E se você for o último a sair da festa também, é muito provável que você pegue um engarrafamento no estacionamento, porque você está sendo a última pessoa a sair da festa. A melhor coisa que você pode fazer é chegar em um bom horário e sair em um bom horário. Você não precisa curtir 100% disso. Você só precisa chegar em um bom momento e sair em um bom momento. Entenda que os investimentos ele funciona dessa maneira também. Você não precisa ser o primeiro a chegar nem o último a sair. Você só precisa chegar quando as coisas estiverem boas, que é quando a gente tem um baixo risco envolvido, e sair quando as coisas elas estão boas ainda, mas o risco ele está elevado, por exemplo. Essa é a sua função como investidor. Entenda que essas pessoas aqui, elas vão capitular. E eu quero que você observe que elas já estão capitulando. Se a gente voltar para o dia 23 aqui, estamos voltando a 2 dias, eu quero que você veja que aqui na região que nós estamos hoje, que é os $87.000, $88.000, a gente tinha apenas 64 mil bitcoins e aqui a gente tinha 46 mil bitcoins. Ou seja, a gente arredondando ali, estamos falando de 100 mil bitcoins. Eu quero que você veja como que está na data de hoje. Hoje, a gente, entre essas duas regiões aqui, a gente já tem 300 mil bitcoins. O que isso significa? Significa que 200 mil bitcoins dessa região já desceram, 200 mil bitcoins já capitularam e a gente já entregou esse supply para a mão de outros players. E é exatamente isso que a gente vê nessas grandes realizações de prejuízo. Bom, quando a gente olha somente para o investidor de curto prazo, esse investidor mais novato,
hoje nós estamos no maior nível de prejuízo acumulado desses players desde 2000, bom, vamos considerar aqui 2019, eu ia falar 2018, mas desde 2020, 2019, antes um pouco ali do Corona Crash. Nós estamos falando que hoje temos 3.200.000 bitcoins em prejuízo. Esse é o maior prejuízo acumulado não realizado que nós temos ao longo desse ciclo. Isso significa que essa realização de prejuízo que nós tivemos aqui, ela não foi nada, ela pode se intensificar ainda, porque muitos players estão no prejuízo. E eu quero que você veja que desses 3.200.000 bitcoins que estão em prejuízo, esses mesmos players, eles detêm no total 4 milhões. Nós estamos falando que 80% dos novatos estão no prejuízo. Nós estamos falando de uma região onde colocou muita gente a realizar o Panic Sell. Lembre-se de algo que eu sempre comentei com você aqui no canal e eu vou te explicar isso através de gráfico. Existem regiões de bull market e regiões de bear market. O que isso significa? Bull market, mercado dos touros. Bear market, mercado dos ursos. Bull markets, as altas são intensas. Bear markets, as quedas são intensas. Simplesmente entenda isso. Não ache que bear market é depois que nós temos queda a mais de 12 meses. Não ache que isso é bear market. Bear market só significa qual que é a pressão que está atuando vigente naquele momento. E eu quero que você saiba que quando esses caras estão no prejuízo, 80% dos investidores entram no prejuízo, a gente começa a entrar dentro dessas fases de capitulação. Se você jogar no seu dicionário aí, capitulação significa desistência do inimigo. É um termo de guerra. A gente utiliza ele exatamente no mercado financeiro para dizer que as pessoas estão desistindo, para dizer que os novatos eles estão saindo do jogo. E sim, eles estão saindo do jogo. Começou a capitulação desses investidores. Olha só, se você é um player novato, se você é uma pessoa que acabou de entrar dentro do mercado cripto, é o que eu falei no começo desse vídeo, você está com medo, você está pensando em vender, você está pensando em desistir, você cogitou a hipótese de investimentos não ser para você. Isso é normal, porque o mercado ele funciona dessa maneira. O mercado financeiro ele é uma máquina de transferir dinheiro da mão dos impacientes para os pacientes. Os impacientes são os novatos, os pacientes são as pessoas que estão há mais tempo, entendem como que esse jogo funciona, sabem de investimento, utilizam técnicas, por exemplo, para investir e não notícias. Não é porque Michael Saylor está comprando que um bom investidor ele vai comprar. Não é porque a BlackRock está fazendo marketing de Bitcoin que você vai comprar. Você vai comprar quando tiver um baixo risco envolvido, quando big players estiverem entrando e não é Michael Saylor e BlackRock. Os maiores players do Bitcoin são exatamente os investidores de longo prazo, porque eles detêm a maior quantidade de Bitcoin. Só para você ter uma ideia, a BlackRock ela tem apenas 10% da quantidade dos investidores de longo prazo. Isso significa que a BlackRock ela tem 10 vezes menos poder de compra ou de venda do que os investidores de longo prazo no Bitcoin. Bom, entendendo isso, entendendo que esses caras estão em fase de capitulação, tá? E eu quero mostrar para você qual que é essa diferença das fases de bull market e bear market através do Ether. Olha só, quando a gente olha para Ether, eu comentava muito com você lá no começo de fevereiro que se Ether perdesse os 3.100, a gente iria entrar dentro de uma fase de bear market. Essa fase de bear market, essa região vermelha que nós temos aqui embaixo desse meu indicador. Isso daqui não dá para nos dizer se é um bear market mini, se ele vai ser curto, ou se é um bear market profundo, que ele vai ser longo. Esse indicador não serve para isso. Ele só serve para nos mostrar qual que é a força vigente. Se Ether entrasse abaixo de 3.100, a gente iria entrar dentro de uma fase de bear market. E olha o que é uma fase de bear market a partir do momento que Ether entra em 3.100. Eu quero que você veja que as quedas elas são intensas, as quedas elas são bem expressivas. A gente está falando que a partir do momento que Ether entrou dentro de uma fase de bear market ali, que foi os 3.100, a gente teve uma desvalorização máxima de 30%, no atual momento de
24%. E eu quero que você veja que as quedas, os candles vermelhos, eles estão muito mais acentuados do que os candles verdes. Isso aqui é uma fase de bear market. Eu quero que você volte nesse mesmo indicador aqui e olhe o que é uma fase de bull market. Quando a gente olha Ether ali fazendo o rompimento dos 2.700, por exemplo, que foi esse candle aqui, olha como que são as fases de bull market, onde os candles verdes eles são mais intensos do que os candles vermelhos, o oposto do que está acontecendo nesse momento. Isso daqui é simples, isso daqui seta quais são as suas expectativas. Se nós estamos dentro de uma fase de bear, você sabe que deveria ter aplicado proteção lá em cima. Se nós estamos em uma fase de bull, por exemplo, você pode utilizar a estratégia de DCA sem stop, porque nós estamos em um mercado bullish, aonde há altas mais intensas do que as quedas. São durante os bull markets que nós compramos, por exemplo, recuos, pullbacks. Agora, durante as fases de bear é algo mais complexo, nossa decisão ela deve ser um pouco diferente, nós não devemos ficar fazendo estratégias de DCA forever ou acumulando bons projetos, porque afinal de contas, quem gosta de bom projeto é arquiteto, investidor gosta de dinheiro no bolso. Existem os momentos certos para a gente comprar, existem os momentos certos para a gente vender também. E eu quero que você saiba, eu comentei com você na data de ontem, que se Bitcoin fechasse abaixo dos 89 ali, a gente entraria dentro de uma fase de bear market no Bitcoin. Ou seja, dentro dessa fase, as quedas elas podem se intensificar, igual elas se intensificaram em Ether. Do mesmo jeito que Ether entrou em fase de bear, dia 27 de janeiro, na data de ontem, Bitcoin entrou em bear market também. Isso significa que a gente vai voltar lá nos 15 mil dólares? Não. Isso significa que a gente vai voltar nos 54 mil dólares? Não. Isso só significa que as quedas elas podem ser mais intensas, acentuadas e a gente pode ver um aumento na realização de prejuízo dos investidores de curto prazo. Afinal de contas, esses investidores estão dentro da fase de capitulação. Ou seja, cada momento do ciclo a gente deve adotar uma estratégia diferente. Cada fase do ciclo, cada movimentação que nós temos no mercado, nós devemos nos comportar de uma maneira diferente. Entenda que o seu comportamento agora não deve ser o comportamento que foi em 2021, onde a gente estava vivenciando uma expansão monetária, uma bull run absurda, onde tudo estava subindo. O seu comportamento ele é completamente diferente. Você não precisa esquecer as altcoins, você não precisa esquecer Ether, você não precisa sair do mercado cripto. Você só precisa saber se adaptar aos movimentos que está acontecendo no mercado. Olha só, Ether não está entregando performance, mas foi um ativo que me deu bons resultados. Foi os melhores resultados que eu tive? Não, os melhores resultados vieram direto do Bitcoin. Obviamente que teve Ronin ali, que foi o ativo que mais me entregou porcentagens, mas em termos de valor foi o Bitcoin que mais colocou dinheiro no meu bolso. Mas eu quero que você saiba que em cada momento do ciclo a gente deve se comportar de um jeito. Hoje nós estamos em uma fase do Bitcoin que devemos também ter um comportamento diferente. É um comportamento de buscar por compras, mas obviamente a gente tem que aguardar os momentos para a gente poder comprar. Nesse momento, eu não estou comprando Ether, não estou comprando Bitcoin. Inclusive, se a gente olha como que é o meu jogo, como que eu lido exatamente nesse mercado, eu quero que você veja a cobra morta aqui, que há 3 meses eu tinha uma carteira altamente exposta em Ether, 27%, apenas 10% eu tinha em Bitcoin. Tinha 10% em Aero, várias altcoins aqui ao longo desse processo. Isso enquanto a gente estava vivenciando uma mini altcoin season. E depois que a gente começa a entrar em região de topo ali, como eu te expliquei, zonas eufóricas, eu começo a distribuir, eu começo a me livrar de todos esses bons projetos. Afinal de contas, eu não sou arquiteto. Eu quero o dinheiro no bolso, então eu realizo o lucro dessas posições. E aí, quando a gente olha, por exemplo, para como que é a minha carteira nos últimos 2 meses, por exemplo, janeiro e fevereiro, é uma carteira com 90% em caixa. Inclusive, essa carteira veio com 80% em caixa durante um longo período. E há 21 dias eu publiquei isso dentro da carteira Rumo ao Milhão. Alguns dados apontam que o Bitcoin pode finalizar a sua distribuição essa semana.
eu estava errado, porque levou mais 2 semanas para finalizar a distribuição. Ou seja, podemos ver Bitcoin abaixo dos $90.000 em breve. Pensando nisso, vamos vender mais 10% da nossa carteira. A minha última venda foi em Bitcoin 96.500, por exemplo, a minha distribuição. E a minha carteira ela segue dessa maneira até o atual momento. 90% em caixa, 10% em Bitcoin. E agora eu estou buscando por compra. Como eu falei para você, temos dados de região de capitulação, temos dados interessantes para a gente começar a olhar para montagens de posição. Essas posições vão ser em Bitcoin, essas posições serão em Ether, essas posições serão em altcoins? Eu não sei ainda, porque os dados ainda não me apontaram compra. Assim que os dados me apontarem compra, eu serei a primeira pessoa a olhar para o mercado e tomar uma decisão de compra. Mas eu quero que você entenda que agora, daqui para frente, a sua análise ela deve ser em buscar uma região de compra, tomada de decisão de compra. Se você quiser copiar e colar a minha carteira, copiar e colar todas as minhas decisões de compra e de venda, entra para a carteira Rumo ao Milhão. Abaixo desse vídeo, na descrição, tem um link que te direciona para essa página aqui, e nessa página eu te explico o que é a carteira Rumo ao Milhão. Mas basicamente é você dar um Ctrl+C, Ctrl+V em todas as minhas decisões. Eu vou simplesmente comprar e vender e falar para você aquilo que eu estou comprando, o que eu estou vendendo. Esses posts são posts exatamente dentro da carteira Rumo ao Milhão, mostrando as minhas posições. Assista esse vídeo, clique no primeiro link da descrição, assista esse vídeo aqui, que aqui eu te explico o que é a carteira Rumo ao Milhão, explico que você vai ter acesso a um app exclusivo meu, onde eu te mando essas decisões de compra e de venda na própria tela do seu celular. Aqui tem o resultado de alguns clientes e caso você tenha qualquer dúvida, clique nesse botão do WhatsApp, você será direcionado para o atendimento. Mas basicamente eu estou aqui analisando o mercado, eu tenho empresa sediada nos Estados Unidos, eu compro informações privilegiadas, já mostrei isso daqui para você, informações que eu não posso expor ao público, para que eu possa tomar uma simples decisão, ou compra ou venda. Você pode copiar e colar todas essas minhas decisões, assim você terá os mesmos resultados que eu. Não estou te prometendo que você vai investir R$1.000 e transformar em R$1 milhão. Não estou te prometendo uma lista de 10 bons ativos que você vai comprar e vai rodar porque isso daqui vai te deixar milionário. Não. Estou te prometendo que você pode ter os mesmos resultados que eu nos próximos meses. Se você me acompanha aqui no canal, você já deve ter visto e entendido como que eu, Gui Telles, trabalho, como que é a minha taxa de decisão, sempre como eu estou olhando para o mercado, se é compra ou se é venda. Se você quiser copiar e colar tudo isso, carteira Rumo ao Milhão, link na descrição. Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e eu vejo você de volta aqui no canal amanhã. Valeu!